Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pensando Direito com você. E hoje nós estamos aqui com o doutor André Peixoto, advogado, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e Necessidades Especiais, a subseção daqui de Vitória da Conquista, pai de uma criança com autismo. E como no próximo domingo, dia 2, considerado o Dia Internacional do Autismo, né, da conscientização do autismo, nós convidamos o nosso querido Dr. André para nos falar acerca do tema do direito da pessoa com autismo no meio escolar. Nós sabemos que é direito de todos a educação e da criança e adolescente também no meio da educação, ela é fundamental, é de direito dela. E isso vale tanto para a rede pública quanto para a rede privada. E aí, quando nós falamos acerca desse assunto, eu queria que o doutor falasse um pouco a respeito desses direitos que a pessoa com o autismo ela tem ali ao seu dispor, né? Que ela tem ali consigo. Quais são os direitos dessa pessoa com deficiência? Primeiramente, obrigado, Glauber, pelo convite. Dizer que é de extrema importância canais como esse seu para passar o conhecimento para a população, então é de extrema importância e eu apoio todo tipo de manifestação desse tipo, porque a população carece de conhecimento e cabe a nós, operadores do direito, passar esse conhecimento para as pessoas. E voltando ao assunto, como você disse, eu sou pai de uma criança autista, então eu não atuava nesse ramo do direito, mas me vi obrigado a buscar as garantias e direitos do meu filho. Do meu próprio filho. Então eu costumo dizer que eu advogo em causa própria. Parece... a gente brinca, mas é verdade. E graças a isso eu comecei a atuar nessa área de direitos e garantias das pessoas com deficiências e necessidades espaciais, dentro delas o autismo, que desde a lei Berenice Piano inclui a criança com autismo como pessoa com deficiência, então está respaldado também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência as crianças e pessoas com autismo. E o que é que a gente vê muito nessa questão de escola e educação é justamente as escolas que se negam a fazer matrícula de pessoas com autismo ou algum tipo de deficiência. Seleção seletivos. Exatamente. Alegando que não tem vaga, que já tem uma pessoa com autismo ou algum tipo de deficiência na sala e não pode botar outra, negando acompanhamento terapêutico, que é garantido por lei esse acompanhamento. Então a gente tem uma série de situações vividas aqui em Conquista, então a gente já tem algumas denúncias já feitas contra algumas unidades escolares aqui, tanto públicas quanto privadas, e a gente está tendo um caso de repercussão aqui na cidade de falta de acompanhante terapêutico nas escolas municipais, desde o ano passado. Então a gente está com problemas sérios nesse sentido, cobrando da Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação agora começou a fazer, então já tiveram várias manifestações dos familiares, principalmente das mães. A gente fala das mães, mas tem os pais, mas principalmente das mães, cobrando da Secretaria de Educação e do município de Conquista. Isso tanto na rede pública quanto na rede privada, doutor? Na verdade é o seguinte, a rede privada, a escola, desde que a criança chegue com laudo, então você, pai e mãe, que está aí, como é, doutor, que eu vou garantir que meu filho tem um acompanhante terapêutico? No laudo médico, que garante, que informe lá que ele tem o autismo, tem que dizer que há necessidade de um acompanhante terapêutico. E quando acontece isso, a unidade escolar tem que fornecer esse acompanhante terapêutico e o principal, sem cobrar R$1 a mais de mensalidade do aluno. É obrigatório. É obrigatório, desde que esteja comprovado no laudo. Comprovado no laudo a necessidade do acompanhante terapêutico, a unidade escolar tem que fornecer esse acompanhante terapêutico sem cobrar nenhum valor adicional à matrícula. E na rede pública? Na rede pública também. Como é que se faz?
levando o laudo à unidade escolar na secretaria, informando que tem a necessidade do acompanhante terapêutico, e aí a unidade escolar vai procurar junto à Secretaria de Educação do município, informando que tem a necessidade, e a Secretaria vai disponibilizar o acompanhante terapêutico para essas crianças. E esse é justamente o problema que a gente está tendo aqui em Conquista. Esse é um acompanhante especializado. Especializados, tem que ter toda uma série de treinamentos para poder... Porque o acompanhante terapêutico é o quê? Ele não é uma babá da criança, que muitas mães pensam que é uma babá. Não, o acompanhante terapêutico é um facilitador para que aquela criança ou aquele adolescente, que a gente fala muito de criança, mas também tem muitos adolescentes, interajam com os demais membros da turma. Então ele vai ser um facilitador para esse quesito. Entendeu? Então, às vezes ele pega uma informação, passa, explica melhor para a criança acompanhar o andamento da turma. Então, esse é o papel principal do acompanhante terapêutico, é facilitar essa interação entre a criança com os demais membros da comunidade lá da escola. Então, falamos da criança e falamos também do adolescente. Podemos falar do adulto na faculdade, no ensino superior? Sim, adultos na faculdade. Isso aí, a gente fala muito criança porque o pessoal diz que agora está na moda o autismo, e na verdade não é. A quantidade de diagnósticos de autismo aumentou justamente porque houve uma maior pesquisa, houve uma ampla discussão, então muitas coisas, muitos procedimentos que não eram feitos, muitas situações que a criança tinha que não era configurado como autismo, hoje em dia ficou configurado. Então teve esse boom que a gente chama. Entendi. Mas não é um boom, é que houve um melhor diagnóstico dessas pessoas. Então, em diferentes graus. Em diferentes graus, exatamente. E tem muitos casos de adultos sendo diagnosticados com autismo na vida adulta. Sem saber que era autismo, passando por uma série de situações, e agora verdade, a gente tem vários relatos, tanto no nosso escritório como de grupos de pais com autismo que eu e minha esposa a gente participa. A gente tem muitos relatos de adultos também que chegaram ao diagnóstico depois, na vida adulta. Muitos deles pais de crianças autistas que, ao ver o diagnóstico do filho, se viu na condição do filho e foi buscar e realmente tinha algum tipo de autismo. E aí, nesse caso, a faculdade também tem que se adequar. Se tiver algum tipo de, não só autista, mas qualquer pessoa com algum tipo de deficiência, ou visual, ou física, a escola ou a universidade tem que se adequar. Com elevadores, piso tátil, exercício em libras, o acompanhante terapêutico também na escola, e não pode ser cobrado nenhum valor adicional a esse tipo de aluno. Doutor, o senhor falou a respeito do acompanhante, né, terapêutico. Então podemos dizer que esse é um dos maiores desafios hoje que os pais enfrentam ao buscar fazer a matrícula dos seus filhos nas escolas? Já começa pela matrícula. Muitas escolas dizem que já tem uma quantidade de crianças com algum tipo de deficiência e nega a matrícula. Mas a partir do momento... Pode existir uma cota, eles colocam uma cota... Uma cota que, saliento, não existe. Não existe quantidade máxima de alunos com deficiência, não há legislação aqui no estado da Bahia que determine limite máximo de pessoas com deficiência por turma. Então, se a instituição ela fizer isso, ela está cometendo ilegalidade. O pai e a mãe podem ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência por discriminação. É discriminação, e você pode fazer um boletim de ocorrência, procurar o Ministério Público para poder fazer representação com essa unidade escolar na rede pública, privada, ensino superior, qualquer tipo você pode fazer o boletim de ocorrência, porque é discriminação. A partir do momento que a escola ou a unidade escolar, a escola privada ou a escola pública disponibiliza vagas, qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer adulto pode se qualificar para essa vaga, sendo ela portadora de deficiência ou não. Agora, se a escola diz que não tem vaga para ninguém. E é o que a gente tem visto, que a gente já recebeu denúncias nesse quesito. A mãe chega e informa, tem vaga? Tem. Quando eu chegar lá, meu filho é autista, não tem mais vaga não. Então a gente vê isso acontecendo, e nós temos orientado essas mães, esses pais, a procurar o judiciário, procurar a delegacia para fazer as ocorrências, para que fatos como este não voltem a acontecer. E a gente está falando de escolas renomadas aqui da cidade. Como pai e como presidente,
Qual as maiores dificuldades que você vê como que essas crianças, né, elas sofrem nas escolas? Muito dessa questão. Primeiro é essa segregação que a gente vê logo no início da matrícula. As escolas parecem que têm medo de receber esses alunos. E, na verdade, esses alunos vêm enriquecer ainda mais a qualidade da turma. Porque é uma criança que vai trazer unidade. Eu falo com a experiência de meu filho lá é super bem acolhido na escola onde ele está. Isso é bom. As crianças adoram ele, brincam, conversam, entendeu? Então lá, chamam ele para participar. Então essa interação é super importante para a criança, ou para o adolescente, ou para o adulto, que às vezes se sente excluído, se vê no mundo à parte. E esse convívio facilita bastante. O outro principal, o acompanhante terapêutico, as escolas são muito resistentes com isso. Às vezes botam a professora e um auxiliar, mas essa auxiliar às vezes não tem o conhecimento necessário para fazer o acompanhamento dessa criança. Então eles relutam em colocar um acompanhante terapêutico porque é um custo a mais que a escola vai ter e não pode ser passado para o pai dessa criança. Então as escolas têm que se preparar para esse tipo de aluno. Você pode ver que há um tempo atrás a gente teve o caso da Zika, as crianças com microcefalia, essas crianças agora estão em idade escolar. E aí, vão fazer o que com essas crianças? Não vão recebê-las? Não pode, como você mesmo falou no início aqui, é um direito garantido pela Constituição, todo cidadão tem direito à educação e as crianças com autismo ou deficiência, ele tem direito à educação e é isso que a gente vem brigando e a gente vai garantir esse direito das crianças. Vamos lá, né? Então, na prática, o senhor vê que as escolas, as instituições, em sua maioria, na prática, ela tem cumprido ou descumprido essas normas, esses direitos que são garantidos a essas crianças? Eles têm cumprido com ressalvas, volto a dizer, principalmente aqui no município. O município, a gente teve ano passado, após a pandemia, alunos com necessidades especiais que ficaram sem aula por causa de falta de acompanhante terapêutico. E tomaram-se medidas judiciais para isso. A prefeitura informou que estava fazendo licitação, mas nunca chegou. Então essas crianças ficaram sem aula. Nossa. Sem aula por falta. Que prejuízo. E não é para dizer que a prefeitura não tinha conhecimento. Tinha, porque a partir do momento que a criança faz a matrícula e leva o laudo, ela tem conhecimento, ela tem noção de quantas crianças, quantos adolescentes vai haver necessidade do acompanhante terapêutico, que poderia sim ter feito essa solicitação com brevidade para não chegar ao ponto do que aconteceu, das crianças ficarem impossibilitadas de ir às unidades escolares por falta de acompanhante terapêutico. Entendeu? E as escolas particulares, o grande problema, eles têm cumprido a lei, mas o grande problema é que a gente, eu já comentei com você, inclusive, tem denúncias, é isso. Informa que tem vaga, quando o pai vai lá fazer a matrícula, informa que a criança tem algum tipo de necessidade, diz que não tem vaga. E é mais por falta de conhecimento. Creio que seja por falta de conhecimento e não por má fé. Porque não existe cota, volto a dizer, aqui na Bahia não tem lei que diz qual é a quantidade máxima ou mínima de crianças por sala que tem algum tipo de necessidade. Então, é válido a gente frisar aqui, para você pai e você mãe, não existe essa cota, não estipulando uma cota máxima ou mínima para que se acolha aí essa criança, esse adolescente na escola, tá? Não existe, é ilegal e pode sim ser registrado um boletim de ocorrência na delegacia por discriminação. É válido frisar isso. Exatamente, o caminho correto é esse, fazer o boletim de ocorrência e procurar o judiciário através do Ministério Público, Defensoria Pública, ou um advogado de sua confiança, ou a própria OAB, a comissão lá, a gente está aberta para receber esse tipo de denúncia, para que sejam tomadas as providências legais para que fato como esse não volte a acontecer. Porque fere toda uma categoria, não é? Toda. Fere toda, uma população, não é um indivíduo em si. Sim.
né, fere o direito de todos os autistas quando você nega esse direito a uma pessoa. Sim, é uma mãe que vai estar sendo tolhida da garantia de educação do seu filho, sem saber o que fazer. Às vezes a criança fica em casa, a mãe se vendo louca, porque tem a necessidade de fazer a educação do seu filho, porque isso também, além das terapias, o convívio com outras crianças através da educação facilita a evolução da criança. Entendeu? Então, é primordial esse contato, a gente tem que fazer, e você pode ter certeza, as crianças não há nenhum tipo de preconceito, pelo contrário, eles são agregadores, eles chamam, eles brincam, eles tomam cuidado. Eu falo por experiência própria. Entendeu? Então, a gente tem visto muitas mudanças, graças a Deus. As escolas estão se capacitando, algumas já até nos procuraram para fazer esse intercâmbio, essa troca de conhecimento com a direção, com as escolas, para passar essas informações. Então, e tem alguns outros colegas que passam essas informações aqui na Bahia, nos outros estados. Então, a gente está passando as escolas, graças a Deus, e sua maioria tem buscado o melhor atendimento para as pessoas com necessidades especiais. Como presidente da comissão, no descumprimento de alguma dessas normas legais, em caso de uma dessas instituições descumprirem as normas legais, como atua a comissão da pessoa com deficiência e necessidades especiais? A comissão tem que ser provocada, então o pai ou mãe que sentir algum tipo de discriminação nas unidades escolares pode procurar a sede do AB, fazer a representação, e nós, juntamente com a presidência e as demais comissões, vamos fazer análise para tomar as medidas legais. Mas para isso precisa haver a provocação. E caso, eu volto a dizer, não é somente o OAB que pode tomar as medidas legais. A OAB é uma das. O pai ou a mãe pode procurar o Ministério Público, pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar a OAB. Então, mas qualquer uma dessas só pode fazer alguma coisa se provocada. Então, você, pai e mãe, vou olhar aqui para vocês, você, pai e mãe, que estiver passando por isso, não se cale, meu amigo, minha amiga. Procure os órgãos competentes, faça a denúncia, porque isso não pode acontecer. Isso é direito e garantia do seu filho, e não deixe se passar por isso. Vocês não estão sozinhos nessa luta. A OAB está aqui junto, brigando pela garantia dos direitos, e a gente vai estar sempre buscando o melhor atendimento para essas famílias. Então, pai, mãe, você que se sente lesado, você que se sente desrespeitado, tirado o seu direito enquanto pai de uma criança, de um adolescente autista, você pode sim recorrer ao OAB, tá? E também, como o doutor André falou, né, ao Ministério Público ou advogado de sua confiança, para que as medidas sejam tomadas, não é? Então, o importante é não se calar, não se conformar, não é? Porque esse conformismo ele acaba prejudicando não só o seu filho, mas também outras crianças. Exatamente, toda a comunidade, que fica passando por essa situação corriqueiramente, e a gente tem que dar um basta nisso. Volto a falar, não se calem, procurem, porque uma hora a gente consegue, e graças a Deus as coisas têm começado a andar. Tá certo, então, doutor, muito obrigado pela explanação aqui do assunto. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa tarde. Eu que agradeço o convite. Gratidão. Conte comigo e volto a dizer, pais, não se casem. Procurem, porque nossos filhos merecem, eles dependem da gente. Verdade. Então, desde já, peço que compartilhem esse vídeo, se inscrevam aí no nosso canal, compartilhem muito para que muitos e muitos pais possam ver esse vídeo aí, tá? E ficarem ligados aí a respeito dos seus direitos. Tá certo? Grande abraço, até a próxima.